Shalom Adonai, a paz do Senhor, boa noite. Primeiramente eu queria expressar aqui a minha saudade. Estou sentindo muita falta de vocês. A gente sabe que essa doença aí afastou a gente fisicamente, mas o nosso pensamento, a nossa oração, estamos juntos, continuamos juntos, mas a presença física faz falta sim. Mas Deus está no controle de tudo. Deus, ele não perdeu o controle, ele que rege a nossa vida, ele que rege tudo, tudo é permissão dele e tudo tem um propósito. E eu estava pensando em fazer algo para dar uma agitada no grupo, né? Aí, de repente, para você ver como é que o Espírito testifica, aí a Sara me mandou uma mensagem também na mesma intenção, né? Falando para a gente fazer algo em relação ao grupo e tal. E aí nós juntamos as ideias e a gente decidiu, pelo menos uma vez na semana, a gente está enviando vídeos para o grupo, exclusivamente para o grupo Prisma 7, para os jovens, de adoração e de palavra. Essa quarta-feira a Sara vai ficar com a adoração e eu vou ministrar a palavra. E provavelmente, quase certo que vai ser toda quarta-feira, até acabar esse período de quarentena, ou se Deus permitir, quem sabe a gente já não usa essa ferramenta também, continua usando essa ferramenta pós-quarentena também, né? Do Espírito Santo que vai estar dando a direção em relação a isso. E toda quarta-feira vai ser, a gente está pensando em pessoas diferentes, em estar ministrando louvor, que vai estar ministrando a palavra. E a gente vai estar iniciando hoje a Sara no louvor e eu na palavra. E eu peço a colaboração de todos. O vídeo é bom porque tem como você. Talvez você não dê para assistir no horário que foi enviado o vídeo, talvez você possa só assistir amanhã, mas vai estar lá. E isso é muito bom. Aí eu peço a colaboração de todos que trate isso como um culto mesmo. Um culto. Na hora da adoração, que você esteja em espírito de adoração, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Na hora da palavra, que você esteja atento, com o seu coração aberto para receber a palavra. E é um culto. Estamos juntos. Fisicamente não, mas em espírito somos um. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça agora. Vamos estar orando para dar início à palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença aqui estou, Senhor Jesus, junto com os meus irmãos, Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, pela característica, Senhor Jesus, da Tua onipresença, Senhor Jesus, que se manifeste, Senhor Jesus, na vida de todas esses jovens, Senhor, que vão ouvir e ver este vídeo, Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu peço o Teu manifestar, Senhor Jesus, que a Tua palavra, Senhor Jesus, faça efeito, que ela nos exorte, Senhor Jesus, que ela nos console, Pai, e nos edifique também, Senhor Jesus. Eu me coloco na Tua dispensação, Senhor Jesus, como um vaso Teu, Senhor Jesus. Que eu diminua e o Senhor cresça, Senhor Jesus, desta noite, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, uma graça especial, Senhor Jesus, nesta noite, Pai. Te pedimos sim, Senhor Jesus, a solução desse problema, Senhor Jesus, dessa pandemia, Senhor Jesus. Que o Senhor venha com cura, com resposta, Senhor Jesus. Mas também, Pai, declaramos aqui que o controle é teu, o domínio é teu, Senhor Jesus, e o Senhor faz conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor Jesus. Confiamos em Ti, Senhor Jesus, e sabemos que tudo está no seu controle, Pai. Tu controla tudo, Senhor Jesus. Tu está no controle de tudo, Senhor Jesus. Tudo está nas palmas das tuas mãos, Senhor Jesus. Então, Pai, nos entregamos nossas vidas a Ti, Senhor Jesus. Nós entregamos este momento de culto ao Senhor, Pai. E que o Senhor venha receber, Senhor Jesus, como um aroma suave, Senhor Jesus, as tuas narinas, Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus, visita, Pai, as famílias, Senhor Jesus, destes jovens, Senhor Jesus. Que o Senhor venha levar a mente deles cativa a Ti, Senhor Jesus.
E no nome do Senhor Jesus, e que teu Espírito Santo venha fluir, Senhor Jesus, nesta noite, através, Pai, dos louvores, através da tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra a ser ministrada hoje está no Evangelho de Mateus 16, a partir do versículo 13 até o 23. E diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém. Irmãos, é uma passagem muito forte, que tem falado comigo já há muito tempo, há algum tempo, que tem remoído no meu espírito. E hoje eu tenho a oportunidade de estar compartilhando com vocês. Eu espero também ter a oportunidade de estar passando, ministrando essa mensagem para a igreja num todo, num total. Mas uma parte importante da igreja vai estar me vendo, vai estar me ouvindo hoje. E uma parte também essencial da igreja, que é os jovens. Porque os jovens, eles têm um poder de revolução muito grande. Eles podem, os jovens, ele tem um poder de mudar certos julgos de geração. E eu tenho muita esperança nos jovens, de verdade. E essa palavra é uma palavra muito dura, muito dura, muito dura mesmo. É uma palavra que confronta, é uma palavra que mexe com a gente, mas é uma palavra que é libertadora. E logo no versículo 14, Jesus faz uma pergunta no 14, no 13, ele já começa interrogando os discípulos, perguntando o que o povo dizia quem ele era. E os discípulos responderam para ele: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um profeta, que tu és Elias. Então, assim, o povo não sabia quem era Jesus. E de repente ele para, e eu imagino assim que ele, olhando nos olhos dos discípulos, ele pergunta: E o que dizeis que eu sou? Ele está perguntando: quem você acha que eu sou? Jesus fez essa pergunta para os discípulos porque já tinha algum tempo que eles andavam com Jesus. Só que Jesus queria saber se eles verdadeiramente o conheciam.
porque eu acho que uma das maiores tristezas na vida cristã, na caminhada cristã, é andar, sei lá, 1 ano, 2 anos, 10 anos com Jesus e não conhecê-lo. E isso não é uma coisa incomum, isso é muito comum. Você andar muito tempo com Jesus, mas só saber quem ele é, não conhecê-lo. E o saber e o conhecer são duas coisas parecidas, mas não são iguais. Saber é algo vago. E conhecer é algo profundo, é algo íntimo. São duas coisas que parecidas, mas não são iguais. Eu posso saber, por exemplo, aqui, eu sei que existe o Ronaldinho Gaúcho, mas eu não conheço. Porque eu não tenho intimidade com ele. Eu só sei que ele existe, eu sei que ele é um jogador de futebol, sei que ganhou vários títulos, mas eu não conheço. Por quê? Porque eu não tenho intimidade com ele. Então as pessoas sabiam quem era Jesus, mas não conhecendo, eles tinham uma leitura errada de quem era Jesus. Então eles falaram, eu acho que é a reencarnação de Elias ou a reencarnação de Jeremias. Essa era a leitura deles porque eles só sabiam quem era Jesus, mas não conheciam. E para Jesus, nessa passagem, ele se importa com o que você acha dele, quem ele é. Ele quer saber se você o conhece de verdade, se você conhece a sua vontade, o seu querer. E é impossível você conhecer Jesus sem ter uma intimidade mais profunda com ele. É impossível você conhecer Jesus. Se você conhece Jesus, como que eu conheço Jesus? Primeiro através da sua palavra, porque na verdade Jesus é a própria palavra, ele é o verbo. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus em ação. Jesus é a palavra. E é impossível também você conhecer Jesus se Jesus não for revelado pelo Espírito Santo. Você viu Pedro? Quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele falou assim, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. Então é impossível você conhecer Jesus se isso não for revelado através do Espírito Santo. O Espírito Santo revela Jesus e Jesus revela a Deus. É mais ou menos esse sistema, é assim que funciona. Então, enquanto o Espírito Santo não te revelar quem é Jesus, você vai apenas saber quem é Jesus. Você não vai conhecê-lo, você só vai saber com Jesus. Saber quem é Jesus. Porque o conhecimento é algo... O conhecer Jesus é algo diário, né? É um relacionamento diário. É você entender e praticar aquilo que ele quer. É você se tornar um escravo voluntário. É você ser livre, mas decidir servir a Deus e servir Jesus e fazer a sua vontade. Tentar estar no centro da vontade dele. Isso é conhecer Jesus. Isso é conhecer. É numa situação você pegar assim e falar assim, o que Jesus faria nessa situação? Será que Jesus faria isso? É colocar tudo no centro da vontade dele. Porque, infelizmente, a gente toma decisões hoje nas nossas vidas e a gente não sequer pergunta para Jesus se essa é a vontade dele. Por quê? Porque a gente tem colocado as nossas vontades acima das dele. A gente quer e a gente não liga para a vontade de Deus. A gente não liga porque as nossas vontades têm que estar acima das vontades de Deus, mas os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos planos. E a gente tem que se dobrar à vontade dele, porque Jesus é rei, Jesus é soberano. A gente tem que entender que Jesus é Senhor. E a gente às vezes não trata Jesus como Senhor. Jesus é Senhor. Jesus é Deus.
Jesus não é um pobrezinho que nasceu em Belém, igual a música fala. Jesus é Senhor. A gente tem que reconhecer o senhorio de Jesus. A gente tem que reverenciar Jesus. Jesus é digno de toda honra e toda glória. A gente tem que se dobrar a Jesus. Porque às vezes a gente tem assim como os homens, a gente tem uma imagem errada, errônea de Jesus. Mas Jesus simplesmente é o Senhor. É o Rei dos Reis. Senhor de Senhores. O nome que está acima de todos os nomes. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E decorrendo na palavra, depois que Pedro confessou quem era Jesus, Jesus é o Cristo, é um ungido de Deus, Jesus explica que isso foi revelado por Deus e Jesus começa a falar coisas grandiosas para Pedro. Ele fala assim, tu disse bem, Pedro. Tu disses bem, Pedro. E falou assim para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, na tradução do grego, são duas palavras diferentes, mas que se parecem muito no grego. Jesus fala assim, tu és Petro, que significa pedra. Sobre esta rocha significa Petra. Ele falou assim, tu és Petro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando assim, Pedro, tu és pedra, tu és rocha, tu és pedra, mas eu sou rocha, eu sou maior do que você. Mas a constituição, o que tem na pedra, é a mesma constituição que tem na rocha. Ele falou assim, tudo que eu tenho, você tem também. Aquilo que me constitui, te constitui também. Mas não esqueça, eu sou maior do que você. E a igreja está edificada em mim. Eu edifico a igreja. Por isso que as portas do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja. Mas a igreja que estiver firmada na rocha que é Jesus. Se a igreja estiver edificada na rocha que é Jesus. Por isso que a importância de conhecer Jesus, porque quando você se é edificado em Jesus, as portas do inferno nunca vai prevalecer contra você, porque você também é igreja. E ele ainda falou, ele continua ainda falando, Pedro, eis que eu te entrego a chave do reino. O que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. E o que você desligar aqui será desligado lá no céu. Jesus está ortogando uma autoridade na vida de Pedro, representando a igreja. Então Deus deu uma autoridade grande, tamanha para Pedro. E para a igreja, como representante da igreja nessa conversa. Agora Jesus entregou a chave do reino para Pedro. Meu Deus, é muito forte. E depois disso tudo, Jesus explica que ele precisava padecer, que ele precisava ser humilhado pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos anciãos, pelos fariseus. E aí Pedro interrompe Jesus, porque ele era muito impulsivo. Olha só, isso aí é no mesmo capítulo, tá? É na mesma conversa. E algo que me impressiona, algo que me chamou mais atenção, que esse na verdade era o ponto que eu queria chegar. É o centro da mensagem. Esse é onde eu queria chegar. Jesus explicando que tinha que acontecer isso, porque Jesus, na verdade, ele veio para cumprir o propósito, ele veio em obediência a Deus, a extrema obediência a Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus, Jesus. E aí ele falando que precisava cumprir o seu propósito de morte, de sofrimento, de humilhação, e Pedro corta ele, tesoura ele na hora e fala assim, não, Jesus, tenha piedade de você. Não vai acontecer, não faça isso.
E olha qual a forma dura que Jesus repreende ele. Arreda-te daqui, Satanás, para trás de mim, Satanás. Tu tens me servido de pedra de tropeço. Irmãos, é algo muito... É impressionante, porque alguns minutos atrás, Jesus estava chamando Pedro de pedra, de rocha, de uma pedra que edifica. Ele está falando, ó, eu sou a rocha que edifica, tu és pedra, tu também edifica, tu é uma pedra que edifica. E na mesma conversa, Jesus está chamando Pedro de pedra de tropeço. Isso é... Eu não tenho nem palavras para descrever isso. Como isso pode acontecer? Pedro estava cheio de Deus e Pedro... E Deus tinha dado a revelação de quem era o Cristo. E minutos depois ele estava sendo pedra de tropeço para impedir o propósito de Jesus. Como que uma fonte jorra duas águas? Como que uma boca que fala bênção pode falar maldição? E trazendo para a realidade hoje, isso acontece muito conosco, porque eu me coloco também dentro dessa palavra. Irmãos, às vezes tem faltado vigilância no que a gente faz. A oração e o jejum é muito importante. Sim, mas às vezes a gente não tem vigiado, irmãos. Foi um segundo de distração. Deus usou a boca de Pedro para falar, para revelar quem era Jesus. Uns minutos depois, o diabo estava usando Pedro, porque quando Jesus repreende para trás de mim, Satanás, ele não está falando de Pedro. Jesus, ele é lógico, porque era um profeta. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele conseguiu ver que Pedro falava sobre influência maligna. Irmãos, isso é muito louco. Isso é louco. Como que pode isso? E hoje a gente vê o que tem acontecido no mundo, principalmente em relação à cristandade, em relação à igreja nos dias de hoje, o que tem acontecido, escândalos pavorosos acontecendo, pastores sendo acusados de abusos sexuais, abusando de suas ovelhas, pastores que estão lá no púlpito ministrando, falando da palavra de Deus e estão abusando das suas ovelhas. E eu queria deixar um parêntese aqui na mensagem, falar, pelo amor de Deus, meninas, não aceitem isso. Isso é muito sério. Qualquer tipo de abuso, não aceite. Pode vir de liderança, de igreja, líder de jovens, pastor, presbítero, diácono. Não aceite isso de ninguém. Pode ser no seu trabalho, na sua escola. Por favor, não fique calada. Não aceite isso. Vocês não são um objeto. Vocês não são objetos. Que se faça justiça nesses casos. E tem acontecido coisas horríveis. Por isso que, na verdade, a igreja tem perdido a moral nesses últimos tempos. Pela falta de testemunho. Pela falta de se portar, pela falta de vigilância. Porque às vezes um dia você está falando a palavra do Senhor ali e tal. No outro dia você está fazendo coisas absurdas. E você cai em descrédito. Você perde a moral na hora, porque é o seguinte, o que você fala pode ter até uma relevância, mas aquilo que você faz é o que vai impactar as pessoas, é o seu testemunho. E é de se ficar confuso, como é com uma pessoa que fala, que está cheia do Espírito, fala de Deus, faz isso e aquilo, no outro dia está fazendo tudo ao contrário daquilo que ela está falando, entra em contradição. Infelizmente, a gente não tem visto muitas pessoas aceitando Jesus como a gente via há um tempo atrás. Eu tenho 12 anos de evangelho e eu via que era mais frequente as pessoas aceitarem Jesus. Hoje em dia está mais difícil. E é por causa de quê? O Espírito Santo está mais fraco? Porque ele que convence? Não.
É porque, infelizmente, muitas das vezes a gente tem sido pedra de tropeço para as pessoas. Essa é a realidade. A gente tem servido de pedra de tropeço, assim como Pedro estava servindo de pedra de tropeço. Em Romanos, eu não estou lembrado o capítulo agora, eu estou lendo Romanos essa semana, fala algo interessante, ele falando para os crentes da igreja de Roma, falando, ó, os ímpios estão blasfemando o nome de Deus por causa de vocês. O nome de Deus tem sido blasfemado por causa de vocês, por causa pelo mau testemunho que vocês têm dado. Vocês têm sido pedra de tropeço para essas pessoas. Eles não têm se chegado a Deus por causa de vocês. Sabe, irmãos? É uma palavra dura, sim. Eu me coloco também dentro dessa palavra. Eu me coloco, mas assim, eu tenho sentido. Esses dias eu fiquei calado por muito tempo. Vocês viram que eu não interajo muito, né, em grupo e tal. É, eu fico mais na minha, mas porque eu sou uma pessoa muito observadora. E eu tenho observado a cristandade, eu tenho observado os crentes dessa geração e tem me dado um sentimento assim de não vou dizer de revolta, mas assim, eu não estou conformado com isso, isso tem me incomodado muito. Isso tem me incomodado muito, demais. E aprove Deus que eu tivesse na liderança junto com a Sara, nos jovens, cara, para mim foi uma maravilha. Por quê? Porque vocês podem mudar isso. A gente pode mudar isso sendo diferente. Por isso que é a importância da vigilância, porque não adianta nada eu estar falando, exortando, pregando e mais tarde eu estar fazendo a mesma coisa. O julgamento será pior para mim. É tão complicado falar uma palavra dura dessa, porque eu sei, em Romanos fala. Se você condenar uma pessoa, porque esse negócio assim, não julgareis, isso aí é Bíblia Nutella, irmão. Isso é Nutella. Você não cai nessa onda, não, velho. O negócio você não pode julgar se você cometeu o mesmo pecado. Porque da forma que você julgar, você vai ser julgado, porque você comete a mesma coisa. Agora não dá para ficar passando pano em erro de caráter. Errar, todo mundo erra. A gente está num processo de santificação dia a dia, mas tem coisas que são grotescas, irmãos. Que não dá. Que não dá mesmo. Então eu tenho que vigiar. Eu tenho que ficar em alerta. A gente tem que tomar a responsabilidade de cristão, de crente, e falar igual Paulo. Será que alguém tem coragem de falar aquilo que Paulo falou? Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque a gente não precisa, hoje a gente não está precisando de pregadores, a gente não está precisando de coach, a gente está precisando de nada disso, a gente está precisando de referência. E Paulo, quando ele fala assim, ser de meus imitadores, Paulo está falando assim, se vocês estão precisando de uma referência, eu sou a referência. Eu posso ser a referência de vocês. Será que a gente tem coragem de bater no peito e falar assim, ei, ser de meus imitadores aqui, ó, porque eu sou de Cristo? Será que a gente tem coragem de falar isso? Será? Será que a gente tem essa autoridade hoje de fazer isso? De falar uma coisa dessa? De falar, ó, se você quer se espelhar, ó, eu tô aqui tô aqui no caminho aqui tentando imitar Cristo. Não quer dizer que você vai cometer erros. O próprio Paulo cometeu erros, ele brigou com Barnabé, o seu melhor amigo, Barnabé morreu sem falar com Paulo. A Bíblia fala. Teve seus erros e tudo. Mas em questão de caráter, não. Paulo nunca foi, pelo menos no que a Bíblia me relata, pedra de tropeço para ninguém. Principalmente para entrar no reino dos céus. Irmãos, a caminhada cristã ela é feita de renúncias.
E às vezes a gente deixa de fazer muitas coisas, a gente não faz muitas coisas, não é por nada não, mas é por quem está lá fora. A gente tem sim que pensar nas pessoas que estão lá fora observando a gente. A gente tem que pensar assim duas vezes no que a gente fala, no que a gente faz, porque tem muitas pessoas estão nos observando. E nesses dias você está vendo que a figueira está sendo balançada. Na primeira reunião que a gente teve, eu conversei justamente sobre isso, que 2020 seria um ano de juízo também. Alguns pastores têm falado sobre isso, eu senti isso na minha alma, e está sendo de juízo. E que na volta do noivo a gente não esteja com a nossa lamparina sem azeite. Eu ouvi de um pastor essa semana uma frase muito interessante, que o erro das virgens negligentes não foi estar dormindo quando o noivo passou, foi estar sem o azeite. Foi estar sem o azeite. Mas eu acredito em vocês. Eu louvo a Deus por estar nessa liderança dos jovens, porque vocês podem fazer uma revolução. A gente está precisando de luteros. A gente está precisando. Essa época é mais propícia para se levantar a gente revolucionária, sabe? A gente está precisando de uma reforma mesmo na igreja de verdade. Pessoas de caráter. Estamos precisando urgentemente. A gente não está. Estamos precisando de pregadores eloquentes ou de ministros de louvores com vozes potentes. A gente está precisando de gente de caráter, que toma responsabilidade e que ame Jesus de verdade. Ame o Evangelho, que zele pelo testemunho de Jesus Cristo, que zele pela imagem. A gente carrega um nome, a gente carrega um peso nas costas, e isso a gente não pode negar. A gente tem que assumir isso, sabe? A gente tem que trazer isso para a vida da gente mesmo, assim, todos os caminhos. A gente pode ser pedra que edifica em todo lugar. Porque a chave do reino foi colocada nas nossas mãos, foi confiada na gente como igreja. A gente tem um poder nas mãos. A gente tem as chaves, a gente tem como destrancar muita coisa. A gente tem a palavra que salva, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem muita coisa, a gente tem a palavra que liberta. A gente tem muita coisa. Está chegando a hora, sabe? O começo do fim vem chegando. E a gente tem que ser diferente, irmãos. A igreja tem que voltar a ter autoridade. A igreja as pessoas têm que olhar e falar assim, não, é